Olá, tudo bem? Tudo bem, gente? Quem vai participar hoje do prepara.enem.if, um preparatório de inclusão social, é professor Cleiton Pereira de Sá. E já sejam todos bem-vindos para mais essa discussão, hoje, geopolítica, com um professor muito experiente. Olá, professor Cleiton, tudo bem? Boa noite, Kleber. Tudo bem? Como vai? Tudo tranquilo? Tudo ótimo. A live no Instagram tem que virar a câmera. Não sei se já está com suporte aí. Vou pedir Não, para todo mundo que está eu não tenho entrando suporte, aí, na verdade, aqui é tudo improvisado. É tudo improvisado. escora ela aí então, não tem problema. Vou pedir Só para todo mundo que escorando está aqui. entrando, Coloca do lado aqui, doutora tá? Leila aí, professora Leila, pega aqui embaixo, gente, e envia para todo mundo o aviãozinho com o convite para participação dessa live. Boa noite, Jen. Boa noite a todo mundo que está participando, Giancarlo. Bem, hoje, o professor Cleiton Pereira de Sá, professor do Instituto Federal do Paraná, do campus Pitanga. Pitanga está cheio de professores aqui no projeto, doutora Leila e vários outros professores colaborando. Fique à vontade, professor. Você tem 50 minutos para a sua aula e nós vamos interagindo. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa, eu vou colocando e comentando e chamando você, tá bom? Obrigado, Kleber. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, falando com os nossos alunos, falando com a comunidade que segue o Instituto Federal, esse projeto bacana aí. Então, eu vim falar um pouquinho hoje para vocês sobre geopolítica, atualidades, na verdade, né? Eu acho que é um assunto que está aí em todos os jornais. Então, eu acho que falar de geopolítica é um assunto, de certa forma, complexo, né? Mas eu preparei aqui um resuminho aqui para vocês, mais focado na China, né? Acho que é um país importantíssimo no cenário global aí, que tem ocupado um espaço importante ao longo do tempo. E eu acho que é um assunto aí que pode também ser cobrado numa prova do Enem, né? Principalmente no sentido ali de redação, nessa chamada nova Guerra Fria aí, que os telejornais têm, de certa forma, é, falado muito sobre isso, né? Escrito muitos pesquisadores geopolíticos, os repórteres, então, têm falado muito sobre esse assunto, que é a nova Guerra Fria aí, essa relação Estados Unidos e China. Bom, queria começar pedindo, né, um pouquinho de licença para os meus colegas de história e de geografia. Eu queria explicar para vocês como que funciona a geopolítica. A geopolítica é uma ciência social. Então, ela é muito estudada em história, tem muita ligação com história, né? Tem muita ligação com geografia, tem ligação também com as ciências sociais. As ciências sociais, economia, administração, porque trabalha com estratégia. A geopolítica trabalha também com a questão estratégica, os interesses de uma nação, né? Então, nós, na universidade, quando estamos fazendo um curso de sociais aplicadas, administração, economia, nós também estudamos esse tipo de assunto, tá? Portanto, aqui numa live como essa, poderia receber um professor de história, com certeza ele teria propriedade para falar, assim como também um professor de geografia, né? Um professor de direito, de comércio internacional. Todos esses profissionais, de certa forma, eles têm condição, sem sombra de dúvida, de falar. Inclusive a geografia, né, é uma das mais interligadas ali com a geopolítica. Então, eu queria me apresentar, eu sou o professor Cleiton Pereira de Sá, sou professor do Instituto Federal do Paraná Campus Pitanga, há quase 5 anos, 4 anos e pouco aí, e eu sou formado em administração pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, a Unicentro, e tenho mestrado em propriedade intelectual também pela Unicentro, tá? Bom, vamos lá então, tentar falar aqui para vocês com uma linguagem simples, fácil. É um assunto complexo, porque envolve estratégia. Eu preparei um materialzinho aqui, um resumo, para me poder guiar aqui a aula, enfim. Utilizei alguns materiais do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, tá? Também estudei um artigo aqui do José Félix Ribeiro, que fala sobre essa questão da China, então também é uma referência que eu estou utilizando. Estou falando também de estratégia do Robson, Pierce Robson, também estou utilizando essa referência, tá? E aí os telejornais, né, pessoal? BBC Brasil, enfim, o site do El País, uma série de fontes aí
que trabalham todos os dias, né, com esse assunto, que tem sido um assunto muito, muito discutido. Então, vamos lá. Para começar a nossa aula de hoje, não tem como fugir da história, tá? Sem história, a gente não consegue entender os aspectos geopolíticos. Então, vamos lá. A China é um país milenar, um país muito antigo, um país que tem muita história, né? Relatos de governos, aí, de organização política de 4.000 anos antes de Cristo. Então, a gente tem um país que tem muita história, é um país milenar, tá? O que acontece com a China? A China passou por grandes transformações ao longo da história. Ela passou por transformações, épocas de expansão do seu poderio militar, do seu poderio econômico, né? Ela já foi grande potência econômica, grande potência militar ao longo da história. E, especificamente, né, eu vou dar uma atenção em especial depois da Guerra do Ópio, né? A China teve ali um período em 1839, 1856, a China passou pela Guerra do Ópio, né? A guerra contra a Inglaterra. A Inglaterra era uma potência da época e entrou em guerra com a China exatamente por um assunto meio parecido com o que está acontecendo hoje, que foi uma guerra de cunho comercial também, né? Porque eles tinham uma relação comercial bastante intensa, inclusive. A Inglaterra começou a ter algum déficit, né, na balança comercial, nas relações de troca com a relação com a China. E aí, de certa forma, ficou conhecida como Guerra do Ópio, porque a Inglaterra exportava muito ópio, que era um produto que, de certa forma, bem parecido com cocaína, heroína, era uma droga, né? E isso causou graves problemas na região da China, né? Na região da China. Isso ficou muito, de certa forma, muito intenso na China e prejudicou muito a economia da China. Mas em 1912, nós tivemos ali um fato importante, que é um político e militar, o Sun Yat-sen. Eu tenho que colar aqui os nomes, tá, pessoal? Porque o nome dos caras são difíceis. Ele conseguiu, então, de certa forma, derrubar a dinastia Qing, tá? Derrubou a dinastia Qing e aí instalou ali a República da China. Tá? Então, isso é um fato importantíssimo, né? Porque aqui começa, de fato, a história do Partido Comunista Chinês, né? E quero deixar bem registrado aqui na nossa live, sem questões de paixões ideológicas, né? Vamos constatar fatos aqui, são fatos históricos que dizem respeito à geopolítica. Eu acho que é isso que é bom a gente, né, professor Kleber, identificar aí, porque paixões você deixa para paixões políticas você deixa para conversar com seus amigos, não é um momento acadêmico aqui de discussão de um assunto tão importante ficar falando sobre questões ideológicas, tá? Mas a gente precisa fazer esse levantamento histórico. Então, em 1912, ele consegue derrubar essa dinastia Qing, e aí começa todo um cenário aí, também de discussão geopolítica, porque a geopolítica começa a nascer como ciência no comecinho ali do século XX. Né? Tem um cidadão que cunhou esse conceito, que foi o Rodolphe Quigelen, no início do século XX, tá? E aí ele se utilizou muito dos conceitos do Haxel, que era um geógrafo, tá? Um geógrafo que já tinha escrito sobre geografia política. E aqui já começa, então, um assunto bastante interessante. Geografia política de geopolítica, tá? O que é a geografia política? A geografia política são questões internas de um país. O que o país internamente faz com relação aos estados membros dessa nação, com relação à política interna deste país, tá? Então, nós estamos falando, quando nós falamos de geografia política, são questões internas de um país. Quando nós falamos de geopolítica, tá? Nós falamos de exatamente a forma com que os países, as nações, se relacionam com outros países. Eu acho que aqui é um ponto bastante importante de ser destacado, tá? Então, quando nós falarmos de geografia política, inclusive é mais uma área do professor de geografia. Vou focar mais na questão, né,
da geopolítica, que é uma coisa que envolve daí as outras áreas. Mas a geopolítica vai tratar disso. Então, para o aluno que está anotando aí, fica aí a dica. Geopolítica é a forma pela qual os países se relacionam com outros países. São as ações adotadas, as estratégias adotadas por esses países para poder se relacionar com outro país. Então, nós estamos falando aqui de uma capacidade de liderança, de liderar o outro, de influenciar o outro país para atender os seus interesses e, de certa forma, tentar criar uma relação ganha-ganha, o que não é uma tarefa fácil, tá? Mas isso é o conceito que nós buscamos. Então, quando nós falamos de geopolítica, nós temos alguns mecanismos para poder se relacionar com outros países. A diplomacia é uma delas, né? Os nossos diplomatas existem para poder atender os nossos interesses com relação aos outros países. Então, eles sentam negociar, as empresas sentam negociar, os governos sentam para negociar, tá? E aqui também, eu vou me valer aqui, pode ter algum advogado assistindo, que vai assistir na live, vai ficar aí no nosso Instagram oficial do Prepara Enem. A gente também fica também no YouTube. Só lembro todo mundo que já está aí na live, entra também no canal Educação Kleber Serafim, está aqui embaixo, e aí você já recebe, clica no sininho, você recebe todas as aulas. Ok. Obrigado, professor Kleber, por lembrar aí. Então, se eventualmente tiver algum advogado, uma pessoa que estuda direito, também vai entender o que eu vou falar agora, porque, na verdade, a geopolítica também envolve questões de direito, né? E comércio internacional, como eu já citei. Então, o que acontece? Nós precisamos definir essa relação de Estado. O que é o Estado? Né? O Estado, quando eu falo Estado com letra maiúscula, nós estamos falando de um ente que se relaciona com os outros. E esse ente ele é composto, na verdade, por um tripézinho, que é o território, o governo e o povo. Ou o povo, o território e o governo soberano. Tá? Então, esses elementos formam o Estado. Estado com letra maiúscula, ou E maiúsculo, tá? Significa nação. Estado com letra minúscula, isso aí numa redação hein, é uma dica de ouro, hein? Anotem aí. Estado com letra minúscula significa o estado interno de uma nação. Por exemplo, o estado do Paraná. Tá? Então, é letra minúscula. Bom, feitas essas considerações, vamos continuar na história da China, que é o nosso principal foco geopolítico. Então, nessa aula de hoje, eu vou ter que envolver, obviamente, os Estados Unidos e também, claro, que os interesses do Brasil, né? O Brasil também depende, o nosso desenvolvimento econômico, em grande medida, depende do futuro da China também, porque hoje é o nosso maior parceiro comercial. Eu já vou também começar a falar de números para vocês, tá? Números aproximados para você poder também anotando aí, que eu acho que é importante para você fundamentar uma redação, deixar uma redação bem amarradinha, bem cheia de conteúdo interessante e atual, tá? Então vamos lá. Então esse político aí conseguiu derrubar o Império Chinês aí, não é o imperador, é o imperador chinês da dinastia Qing, tá? Que lá era império mesmo, então era imperador. O imperador chinês conseguiu derrubar, mas aí começa um grave conflito interno no país, né? Nós começamos então com ter uma divisão ali na China. Nós começamos a ter o partido Kuomintang, né? Que é o partido nacionalista, e o partido comunista, liderado por Mao Tse Tung, que começam a brigar ali. Então, tem uma discussão ali entre eles, uma guerra civil mesmo, tá? Começam, então, essas discussões. Por quê? Porque a China estava totalmente destruída. A China, que era um país poderoso no século passado, né? Há 2 séculos atrás, que tinha grande parte da riqueza do mundo, ela estava totalmente empobrecida, inclusive muito parecidamente com os países africanos. Ela empobreceu muito com a Guerra do Ópio. Tá? Então, houve uma divisão política ali, eles começaram a uma guerra civil intensa, milhões de pessoas morreram, e aí o que acontece? Em 1936, o Japão invade a China, porque nós já estávamos na Segunda Guerra Mundial nessa época. A guerra entre as duas correntes políticas, aí, o Partido Nacionalista e o Partido Comunista, é paralisada por um tempo, tá? E aí eles vão
se unem ali para lutar contra os japoneses que tinham invadido a região ali da Manchúria, a China Oriental, que é a parte mais rica da China hoje, tá? Então eles invadem ali e ficam a guerra civil paralisada, e eles então tentam ali, de certa forma, vencer os japoneses. E conseguem vencer os japoneses, e aí a guerra civil volta. A guerra civil é retomada, e aí em 1º de outubro de 1849, nós temos então a vitória do Partido Comunista Chinês, liderado por Mao Tse-tung. Aí é um marco histórico importante para a gente entender a geopolítica de hoje, porque nós estamos tratando de um país comunista, tá? Um país que tem um modelo diferente do que nós conhecemos no Ocidente, certo? Então vamos lá. Inclusive os nossos alunos ali sabem mais história do que nós, né, Kleber? Eles estudam muito, né? Então, enfim, acho que eu estou até gastando essa introdução aqui para as pessoas relembrarem também, mas os nossos alunos, em geral, já têm um conhecimento bastante interessante de história aí. Mas, enfim, o Partido Comunista conseguiu vencer, e aí tem um ponto importante já para a gente considerar da geopolítica. Por quê? Porque nesse momento da Segunda Guerra Mundial, a gente já estava vivendo essa divisão entre socialismo e comunismo, né, e a visão liberal e capitalista. A União Soviética, com seus países aliados, contra os países que eram mais democráticos, que eram, de certa forma, capitalistas, né, que são representados principalmente pelos americanos, né? Então, isso aconteceu, e aí os americanos não apoiaram o partido do Chiang Kai-shek, que era o partido Kuomintang, lá, o Partido Nacionalista. Eles não apoiaram. Só que a União Soviética apoiou o Partido Comunista. Então, o Partido Comunista teve esse apoio estratégico, militar, dos soviéticos, e, de certa forma, potencializaram ali, geraram uma grande vantagem competitiva para os comunistas, e eles foram, então, o Partido Nacionalista derrotado. Por que os Estados Unidos não se envolveu nesse conflito? Porque ele estava interessado no Japão, né? Ele estava interessado no Japão, ele não queria, de certa forma, mais uma frente de batalha. Ele deixou toda aquela região ali para a influência da União Soviética. Então, o Chiang Kai-shek, então, ele foge, né, junto com o seu grupo de correligionários ali, os seus apoiadores, e eles vão parar em Taiwan. Fundam a ilha de Taiwan, que é hoje uma província, considerada uma província rebelde da China. E que aí vai ter implicações geopolíticas muito grandes, tá? Então, o que acontece, pessoal? O Partido Comunista assume o poder e aí começa a implantar uma série de políticas, né? Começam a implantar o seu socialismo ali, o seu comunismo. Então, para mim buscar aqui a colinha, eu já falei que foi em 1º de outubro de 1949, acho que isso é um ponto importante para vocês anotarem, que é quando o Partido Comunista vence a guerra, tá? 1º de outubro de 1949, com o apoio dos soviéticos. E o Chiang Kai-shek, que era o general que era do Partido Nacional, lá do Kuomintang, o nacionalista, que era mais ligado ao capitalismo, foge para Taiwan, tá? Anotem isso, então. Bom, o Mao Tse-tung, então, lança em 1958, né, porque o país totalmente destruído, pensa só, várias crises, vários problemas sociais, fome, pobreza, e ele lança, então, em 1958, o plano Salto para Frente, tá? Que visava estruturar a economia e a economia planificada do governo chinês, né, que é uma economia planificada. O que é uma economia planificada? O Estado controla tudo, né? Diferentemente do nosso modelo, que a gente tem divisão de poderes, na economia planificada, o Estado chinês controla todos os seus poderes. Eu queria registrar aqui a entrada do professor Gustavo, meu querido amigo filósofo. Aí, ó, mais um professor aí que está assistindo a gente aí, professor Gustavo Gordinho, seja bem-vindo. Então, ele cria, né, para tentar copiar o modelo soviético, ele cria aí vários modelos, desenvolve alguma política socialista, e aí ele adota ali a comuna popular. O que é a comuna popular? Né?
Ele começa, então, a colocar o pessoal do campo, ele tira o direito das pessoas terem propriedade privada, porque o modelo comunista dessa época, propriedade privada não era uma coisa frequente, né? Ele tira esse direito, então implanta essas comunas populares, mas isso se torna um desastre, pessoal. Tentando copiar o modelo soviético, essa política causou, de 58 a 61, causou uma grande quantidade de pessoas morreram de fome, tá? Problemas climáticos. A China tem na sua parte oriental a região mais fértil, com solo mais fértil, tá? Então, a grande parte da população dessa época estava no campo e eles não conseguiram produzir comida suficiente. Enfim, nós tivemos vários problemas ali, então foi uma tragédia humana. Então, ele, de certa forma, copiando esse modelo soviético, de certa forma, ele cometeu um erro, tá? Porque eu acho assim, cada país tem as suas peculiaridades, né? E essas peculiaridades devem ser consideradas. Então, foi um fracasso essa comuna popular. Aí, o que acontece? Em 1966 a 1976, acontece a Revolução Cultural, que é uma revolução da revolução. Olha que estranho isso, né? Uma revolução dentro da revolução. Percebendo que o próprio modelo chinês copiou muito o soviético e começou a ter alguns problemas ali do ponto de vista, inclusive, de corrupção, né? Porque, pessoal, não se engane, no capitalismo tem corrupção, no socialismo também tem, tá? Isso é um mal que acomete os modelos. E na União Soviética, a história relata isso, né? Nós tivemos vários problemas também de pessoas que pegavam, se aparelhavam do Estado e enriqueciam de forma irregular, de forma não correta ali pelo modelo deles, certo? Então, isso acontece também em ambos os modelos, beleza? Então, o que acontece? A Revolução Cultural, ela foi uma revolução muito importante para entender essa China de hoje. Por quê? Porque eles pegaram ali e mudaram a forma de organização política, mas não deixaram o socialismo. Implantaram um novo socialismo ali, uma nova forma de ver o socialismo, tá? Então, aquelas ideias do Confúcio, né, que era um pensador estrategista lá chinês, com relação às ideias soviéticas, do socialismo soviético, elas foram, de certa forma, descartadas, elas foram deixadas de lado para tentar criar um socialismo chinês. Uma nova forma, mas dentro do socialismo, dentro do comunismo, só que um comunismo chinês. Então, a Revolução Cultural, ela tentou ali, de certa forma, já se chama cultural porque tentou mudar a forma dos hábitos e cultura. Inclusive, generais foram presos nessas comunas populares e nessas fazendas. Os intelectuais foram perseguidos, tá? Então, eles tentaram mudar dessa forma, oprimindo as pessoas. Foi muita repressão. No Google você pode ver, no YouTube você pode ver vários vídeos dessa época. Foi uma época bastante truculenta, tá? E principalmente os intelectuais e alguns generais pagaram a conta ali, que foram condenados para trabalhar nessas fazendas forçadamente aí. Então, por isso que se chama Revolução Cultural, tá? Eu estou fazendo toda essa introdução histórica porque nós precisamos entender a China de hoje, que vai começar a mudar de fato quando, né, o presidente Richard Nixon visita a China. O que acontece, pessoal? Olha só a estratégia, olha só a geopolítica funcionando aí. A China Esse presidente é americano. O presidente americano Richard Nixon, tá? Presidente americano Richard Nixon, 1972, visita a China. Tá? O que acontece? A China, como tinha se distanciado da União Soviética, porque tinha copiado o modelo soviético e não deu certo, e entraram ali em um certo conflito, inclusive a União Soviética, que tinha alguns técnicos na China que ajudavam a produção de alimentos, foram tirados da China, voltaram para a União Soviética, e a China ficou a Deus dará, digamos assim, tá? Falando de forma fácil. Então, o que acontece, pessoal? Os Estados Unidos perceberam ali um momento importante da história
né, tendo em vista que eles tinham se distanciado da União Soviética para poder se aproximar da China. Então, o Richard Nixon visita a China numa visão estratégica, geopolítica dos Estados Unidos para reduzir a influência soviética na região, que era forte, tá? E ali começa uma certa aproximação econômica. Uma aproximação econômica importante. Mas o Mao Tse-tung morre em 1976. Ele falece. E aí quem chega ao poder é um outro presidente chinês que se chama Deng Xiaoping. O Deng Xiaoping chega ao poder e ele vai fazer uma transformação na China. Literalmente uma transformação. E aí, de fato, os Estados Unidos se aproximam da China com o Jimmy Carter, já na gestão do presidente americano Jimmy Carter. Este é um fato histórico, geopolítico importantíssimo, porque a partir de 1979, a China passa a ser um socialismo de mercado, que é o que nós estamos vendo hoje, desde então que nós estamos vendo a China como uma grande potência em ascensão. Potência essa que que está, de certa forma, até ameaçando a hegemonia americana. A gente vai discutir isso mais à frente. Então, anotem aí, 1979, né, reaproximação de fato dos Estados Unidos com a China. Deng Xiaoping, presidente da China, Jimmy Carter, presidente dos Estados Unidos. Tá? Então, ali, nós temos aí também um começo da globalização, da intensificação da globalização. A globalização começa a crescer muito, fica muito intensa a interdependência, a relação entre os países. Tá? Então, o que aconteceu? Os Estados Unidos começam depois que chegou aí esse acordo com a China, começa a levar parte da sua força de investimentos industriais, parte das suas indústrias, das suas grandes transnacionais, começaram a se instalar na China, principalmente ali no leste da China, na região litorânea da China, melhor dizendo, região que é muito grande, inclusive são mais de 14 mil quilômetros, região litorânea da China, nas chamadas zonas econômicas especiais, que são as ZES, Zonas Econômicas Especiais. Fazendo um parênteses aqui, é como se fosse a Zona Franca de Manaus, pessoal. A Zona Franca de Manaus existe para ter um tratamento tributário diferenciado, enfim, para poder, de certa forma, desenvolver a região norte, tá? Feito esse parênteses, essa zona econômica especial também tinha esse objetivo, fazer com que aquela região da China, que é a China Oriental, se desenvolvesse. E aí nós temos aí um fato interessante, porque nós temos um grande êxito rural da China, né? Talvez o maior da história da humanidade. 400 milhões de pessoas saem, aproximadamente 400 milhões de pessoas saem do campo e vêm para as cidades chinesas, principalmente na região ali na China Oriental. Tá? Bom, ele implanta, então, o Deng Xiaoping, ele vai focar na defesa, na tecnologia, na agricultura e na indústria para desenvolver a China. Desculpa, pessoal. O que acontece, então? Estou falando muito rápido, professor Kleber? Não, tá ótima a aula, sensacional. Pena que eu não trouxe um caderno para anotar aqui. Tá boa, hein? Então, ele percebeu ali, né, que ele podia transformar a China em algo gigante, porque a China é um país gigante já por natureza. É o terceiro maior país em extensão territorial, né? É um país que é o mais populoso do mundo, 1,4 bilhão de pessoas, e ele percebeu, então, que ele podia fazer. Ele é um estrategista, né? E nós temos que lembrar que a China, né, onde nasceu a estratégia, Sun Tzu nasceu, enfim, teorizou toda a teoria dele na China, enfim. São os pais da estratégia. Então, nós estamos lidando com um país milenar que tem muita cultura do sentido da estratégia. Né? A gente estuda muito isso em administração, as estratégias de Sun Tzu. Então, o que acontece, pessoal? O Deng Xiaoping implanta essas medidas aí, essas 4
esses 4 tópicos aí importantes, né? Tecnologia, agricultura, defesa, indústria. E aí as transnacionais começam a se instalar na China e gerar muito emprego. Só que o Deng Xiaoping foi bem inteligente, porque ao mesmo tempo que ele abriu a China, ele deixou com algumas condições, né? Quais eram essas condições? As empresas, na verdade, elas começavam a montar joint ventures. O que é isso? São empresas parceiras. Então, grandes marcas de produtos esportivos, grandes marcas, indústrias de automóvel, grandes marcas de roupas, começaram a levar os seus parques para a China para explorar essa mão de obra barata, mas também faziam uma associação com empresas chinesas, terceirizando parte da produção. E aí tem um dado estratégico importante, que resulta aqui, claro, em questões geopolíticas. Eles começaram a ter acesso a tecnologias desenvolvidas pelos americanos. Transferência de tecnologia. Essa transferência de tecnologia permitiu que a China avançasse muito no sentido do desenvolvimento da sua capacidade tecnológica. Então, esse é um dado importante que está na questão interna da China, tá? Mas ela vai ter implicações geopolíticas, que é o que nós já estamos começando a chegar, tá? Nos dias mais atuais, digamos assim, né? Os últimos 40 anos. O que aconteceu então, pessoal? Essa relação com os Estados Unidos, essa abertura da China, proporcionou que a China começasse a se tornar um país exportador, um grande exportador. E nos últimos 40 anos, a China tem tido êxito no crescimento econômico, um crescimento econômico pujante, muito pujante, crescimento de 10, 14% ao ano do seu produto interno bruto, do seu PIB, tá? E o que acontece? Aqui a gente já começa a ver as implicações de todas essas políticas, porque nós temos ali uma política americana que foi desenvolvida, que para minar a questão da guerra com a União Soviética, da Guerra Fria, né, que era a Guerra Fria que se vivia nesse momento, se aproximou da China e deixou a China, de certa forma, um pouco, digamos assim, explorada, mas livre para crescer. Então, do meu ponto de vista, né, agora um pouquinho do meu ponto de vista, lendo tudo que eu leio sobre essas questões, foi uma estratégia utilizada, geopolítica, para poder tentar fazer com que a China jogasse no time americano, jogasse para atender os interesses americanos, estivesse com os Estados Unidos alinhado aos seus interesses, né? Então, foi uma relação interessante para os Estados Unidos até um período, por quê? Os Estados Unidos também ajudou, eles tiveram ali um benefício que foi um acesso a produtos mais baratos. Porque imagina só o poderio americano de consumo, que é muito alto, é um poderio de consumo extremamente elevado, eles consomem muito, se não tivesse a China para produzir. Porque a China hoje, entre aspas, é conhecida como a fábrica do mundo. Tudo que nós consumimos, ou em grande parte do que nós consumimos, vem da China. Seja com produtos eletrônicos, enfim, materiais esportivos, são todos made in China, né? Como diz o pessoal, os americanos aí. Enfim, todo esse cenário aí gerou um certo distúrbio daí no comércio internacional. Porque ao mesmo tempo que os Estados Unidos teve acesso acessaram produtos mais baratos, com custo mais barato, inclusive permitindo que controlassem a inflação americana, porque o poderio americano de consumo, como eu disse, é muito elevado, eles também começaram a deixar a China ter superávit nessas relações de troca. E aí a gente já está falando também de comércio internacional, relações de troca entre os países. E hoje, pessoal, hoje para ir tentar chegando mais próximo mais, digamos assim, de hoje, contemporaneamente, a China tem um superávit bilionário com os Estados Unidos. Nós estamos falando aí de algo de em torno de o comércio internacional entre os países, as trocas ali, a China vende em torno de números redondos, 500 bilhões de dólares para a China, a China exporta para os Estados Unidos 500 bilhões de dólares. Em compensação, a China importa dos Estados Unidos
em torno de 100 bilhões, cento e alguma coisa bilhões de dólares ali. Então, é um déficit na balança comercial positivamente para os chineses muito elevado. Muito elevado. E isso tem gerado um tensionamento numa chamada guerra comercial. E essa guerra comercial tem se aprofundado principalmente nessa gestão do Donald Trump, né? Que percebeu ao longo da história talvez um erro estratégico americano que pode custar a hegemonia da liderança, né? A liderança mundial dos Estados Unidos. Entendo. Em que medida isso acontece, pessoal? Vamos tentar explicar isso, tá? Bom, os Estados Unidos tiveram sérios problemas ao longo desses anos todos com relação à guerra contra o terrorismo, né, desde 2001, quando houve o atentado. Nós tivemos uma série de crises também, tivemos a crise da Rússia no finalzinho da década de 90, aí em 2001 tivemos a questão dos atentados, e aí os Estados Unidos voltaram seus olhares para combater a questão do terrorismo. O terrorismo passou a ser o foco número 1, tá? E aí, em 2008, vem a crise do crédito bancário lá americano, que também fez com que os Estados Unidos, de certa forma, se fragilizassem. A China aproveitou um vácuo deixado pelos americanos, tá? E esse vácuo é geopolítico, tá? Percebendo que os Estados Unidos estavam cuidando de outros setores da organização econômica, estavam com outros problemas, os chineses aproveitaram esse período para poder gerar um superávit primário gigantesco. Hoje a China tem 3,8 trilhões de dólares em reservas internacionais, tá? Um dos países que mais tem reservas internacionais, é o segundo país que mais detém a dívida americana, títulos americanos, e é um país que vem conseguindo competir de igual para igual com os Estados Unidos, inclusive no quesito tecnologia. Bom, falando de tecnologia, a China compete com os Estados Unidos, inclusive já no número de patentes. Quando você vai fazer uma pesquisa no site do World Wide WIPO, que é o de propriedade intelectual, que é a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, você vai fazer lá uma pesquisa dos países que mais solicitam patentes, proteção intelectual. A China já está brigando com os Estados Unidos ali, competindo de igual para igual no número de patentes. Isso é algo... Como é que é o site? Deixa eu só escrever aqui embaixo. É WIPO. O WIPO. E tem também o Orbit, né? Para essas pesquisas também. O Orbit também é muito usado para fazer essas pesquisas e também tem o mesmo resultado. Exatamente. Então pode ser usado também. Então, pessoal, isso é o cenário que nós estamos tendo hoje. Nós estamos tendo um país que está conseguindo, tá, se contrapor já aos Estados Unidos. Competir com os Estados Unidos e tentar influenciar os países do resto do mundo. Bom, então nós temos essa guerra comercial como um ponto importante. Hoje nós temos uma guerra estratégica e geopolítica nesse sentido, porque a China já consegue, né, ter relações com outros países em interdependência muito grande. Então perceba que, diferentemente da União Soviética, a União Soviética era, do ponto de vista econômico, tá? Do ponto de vista econômico, era insignificante do ponto de vista econômico. A União Soviética era forte do ponto de vista militar, mas do ponto de vista econômico ela não tinha grande representatividade no comércio internacional. Apesar de ter importância estratégica por recursos minerais, recursos, enfim, fatores de produção e tudo mais. Mas do ponto de vista econômico, mesmo comércio internacional, não significava muito a nível mundial, diferentemente da China. A China, segundo alguns sites da Agência Brasil, né, que eu andei consultando aí para poder debater aqui com vocês, a China já corresponde a quase 20% do comércio mundial, né? O BRICS, 23%, e a China já está quase chegando a 20% do comércio mundial. Bom,
Deixa eu ver o que eu tenho para falar para vocês também aqui nessas questões geopolíticas que dizem respeito também a atualidades, que está tudo ligado aí. Bom, a China vem exercendo um papel importante como locomotiva do mundo do ponto de vista econômico, do crescimento econômico. Tem investido bastante nessa tecnologia, como eu disse, e também do ponto de vista militar. Tá? A China também vem ocupando espaço bastante, competindo já com os Estados Unidos, de igual para igual aí, do ponto de vista militar. A China também está lançando, pessoal, para tentar influenciar os países subdesenvolvidos, os países em processo de desenvolvimento, ela está utilizando estratégias parecidas com estratégias utilizadas pela Inglaterra e pelos Estados Unidos, quando se tornou uma superpotência. Vamos pensar e voltar um pouquinho mais na história para entender o que a Inglaterra fez. A Inglaterra era uma grande potência, por quê? Porque ela conseguiu colonizar outros países, é um país considerado imperialista, porque colonizou outros países, explorou algumas colônias, tá? Por isso que é chamado, alguns chamam de imperialismo, esse tipo de conceito aí, de país que explora o outro, né? E conseguiram, de certa forma, ganhar algumas guerras e financiar a reconstrução de países e deixar esses países endividados para poder pagar os custos da guerra. Isso aconteceu com a Inglaterra, foi uma estratégia utilizada. Os Estados Unidos fizeram a mesma coisa, né? Na Segunda Guerra Mundial, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, especificamente, né, antes de acabar a guerra, em 1944, já sabendo que a guerra já estava quase ganha ali, quase já tinha acabado, ele convoca os países aliados e faz um acordo chamado Acordo de Bretton Woods, né? No estado de New Hampshire, nos Estados Unidos. Esse acordo de Bretton Woods proporcionou aos Estados Unidos ter vantagens muito significativas do ponto de vista mundial, da geopolítica mundial, porque ele pôde ali estabelecer o dólar como moeda de troca, né? Então antes era libra esterlina ouro, aí a partir da conferência de Bretton Woods passa a ser o dólar ouro, né? Então o dólar passa a ser a moeda internacional do processo de troca. Isso dá uma vantagem competitiva muito grande para os americanos. Os americanos se tornaram, de certa forma, o protetor de países que não tinham capacidade bélica para se defender dessas influências da União Soviética. E aí ele foi crescendo, estrategicamente falando, geopoliticamente, expandindo a geopolítica dele, bases militares por grande parte do mundo, em grande parte dos países europeus, aí ocupa a Europa, de certa forma, ali com bases militares, ajuda a reconstrução da Alemanha e do Japão, mas ao mesmo tempo não impede que esses países, de certa forma, competissem com ele do ponto de vista comercial, né? Agora, a questão do Mar do Sul da China, que é a questão do futuro aí que a gente tem que se preocupar e que a nossa geração, de certa forma, vai ter que se preocupar aí, que é onde o local que está dando mais problemas do ponto de vista geopolítico, né? Porque nós temos os interesses hoje chineses sendo eles tentando, de certa forma, atender os seus interesses, atingir os seus interesses, e os americanos estão por lá, enfim, também tentando manter o espaço conquistado, né? Então isso é importante a gente considerar. E eu quero comentar um pouquinho sobre essa questão do Mar do Sul da China, porque as implicações que nós teremos, caso, né? Espero que não, mas caso haja um conflito, são implicações muito preocupantes para o nosso futuro da sociedade e da humanidade. Bom, o Mar do Sul da China é uma região bastante rica do ponto de vista da pesca, recursos naturais, tá? Muitos recursos naturais, petróleo, gás natural, e a China tem construído ilhas ali, construído várias ilhas que, a princípio, no passado aí, eles alegavam que não seriam questões militares, não seriam bases militares, seriam só pontos para montar processamento de pesca e coisa do gênero. Mas hoje a gente já sabe que isso não é verdade. Nós temos uma série já de bases militares chinesas nessas ilhas. Isso tem incomodado os países vizinhos que estão alegando aí uma questão de violação da sua soberania, tá? Então, os Estados Unidos
tem ali no Pacífico, né, Ásia-Pacífico, uma região estratégica, que ele sabe que ele não pode perder, porque por ali passa 1/3 do comércio mundial, do comércio internacional passa por ali. E a China, agora também defendendo seus interesses, precisa se consolidar e, de certa forma, ali, influenciar os países em volta, ali, os seus vizinhos, para poder expandir a sua influência na questão mundial, né, como grande potência hegemônica no mundo. Então, é uma região bastante complicada hoje, tá? Nós temos uma série de países que têm se aliado aos Estados Unidos porque estão com medo do governo chinês adotar alguma ação militar, enfim, algum ataque militar e acabar desencadeando uma nova guerra, né? Então, os Estados Unidos têm sido ali um ponto de certa forma, de equilíbrio e tem colaborado com alguns países. Entre eles, nós podemos destacar ali o próprio Japão, que, de certa forma, é um adversário, foi adversário chinês ao longo da história, né? Nós temos a Austrália, que está incomodada já com essa questão da China estar ocupando dessa forma o Mar do Sul da China. Nós temos aqui a Tailândia, a Malásia, a Indonésia, todos preocupados com a questão da China. Nós temos a Coreia do Sul, preocupada com o posicionamento da China. Vietnã, também preocupado. E também temos um possível aí conflito, né, que já aconteceu, inclusive, 2 meses atrás, aconteceu aí, 1 mês atrás, aproximadamente, aconteceu um fato entre a divisa da China com a Índia, que é um ponto de conflito. Eles são, de certa forma, rivais geopolíticos, né? Já se enfrentaram em guerras na década de 70, a China venceu, e nós temos esse problema ali. Então, assim, Kleber, para tentar passar uma ideia geral do que está acontecendo, do ponto de vista geopolítico, dos conflitos dos países. Nós estamos num sério... nós estamos vivendo um perigo bastante intenso aí, com um risco elevadíssimo de um conflito bélico entre as potências, entre os Estados Unidos e a China, tá? E a China tem sido bastante agressiva nesse quesito atender os seus interesses. E é isso que vem preocupando o mundo, tá? Vem preocupando o mundo porque, bom, é um país que tem suas peculiaridades, né? Que tem a questão, infelizmente, é o modelo deles, mas eles têm a questão de uma falta de liberdade, enfim, um certo controle estatal. Na China, por exemplo, não tem sindicato, você não pode fazer greve, né? Então, é o modelo deles, a gente tem que respeitar, mas isso tem preocupado o Ocidente, preocupado bastante o Ocidente, pode ser aí um ponto bastante importante aí dos próximos passos da geopolítica mundial, considerando os Estados Unidos e a China. O Brasil é muito dependente da China, a China é o principal parceiro comercial do Brasil, tá? São mais de 100 bilhões de reais que, que a China troca com o Brasil. O superávit primário com relação a nosso favor é bastante interessante. Nós temos um superávit primário gigantesco com a China, tá? Só que nós temos um problema também, tá? Nós exportamos muitas commodities dos chineses, a balança comercial é forte, nós temos superávit, é benéfico para o Brasil consegue ter superávit com relação com a China, porém nós exportamos commodities, produtos primários, commodities, e em compensação a China manda para a gente produtos industrializados, muitas vezes produtos de alta tecnologia. Então, nas relações de troca, valor agregado. Nas relações de troca, nós podemos aí, ao longo do tempo, né, até tem um economista que fala sobre isso, Raul Prebisch, nas relações de troca, nós possivelmente, no futuro próximo aí, começa a se deteriorar a questão dos fatores de troca aí, né? Porque os produtos tecnológicos tendem a aumentar de preço ao longo do tempo. Em compensação, os produtos agrícolas não acompanham esse tamanho, a valorização dessas tecnologias. Bom, o que mais que eu tenho para falar para vocês? Nós temos um assunto importantíssimo também que eu não posso deixar de falar. Nem segui meu roteirinho aqui, veio tudo de cabeça, fui falando e me deu a primeira aqui, estou indo... Enfim,
Tô sendo claro, o pessoal que está assistindo aí estão entendendo, né? Beleza, qualquer coisa, manda um zap aí, uma mensagem pelo Instagram, comecem a me seguir também, que a gente pode trocar umas ideias e colaborar de alguma forma. Bom, nós temos hoje um projeto chinês que promete ser o maior projeto da história da humanidade. A Rota da Seda. O que é a Rota da Seda? É um projeto que vai envolver em torno de 65 países e vai ter um investimento de em torno de 5 trilhões de dólares. É muito dinheiro. É muita influência que uma obra dessa vai exercer no mundo, geopoliticamente falando, a questão comercial, econômica, né? Então, essa Rota da Seda, pessoal, é uma obra, são obras de infraestrutura em vários países do mundo que visam potencializar os resultados, tá? Maximizar os resultados das exportações chinesas, reduzindo os custos de transporte, os custos logísticos e, de certa forma, aí, inundando o mundo ainda mais com os produtos chineses em todas as partes. Tá? Então, eu vou pegar aqui o que essa obra vai envolver. Ela vai envolver gasoduto, oleoduto, aeroporto, portos, rodovias, enfim, todas essas questões de infraestrutura que os países precisam ter para poder potencializar as relações de troca, elas estão sendo contempladas nessa obra. Tá? Só que essa obra, pessoal, tem alguns estrategistas geopolíticos falam que é o que os Estados Unidos fizeram, é que a Inglaterra fizeram, que é endividar países. Tá? Então, eu estou passando aqui o ponto de vista de alguns geopolíticos. Que uma obra como essa vai beneficiar a China, claro, é o interesse dela, pode beneficiar alguns países que têm essa obra aí realizada na infraestrutura, mas nós também temos uma questão a ser considerada do ponto de vista estratégico, geopolítico, que é fazer com que países fiquem dependentes financeiramente da China. Como eu disse, a China é um país que utiliza muita estratégia, eles sabem fazer estratégia, e segundo alguns analistas internacionais, essa Rota da Seda tem esse objetivo também. Então, seria muito benéfico para a China e não tão benéfico para alguns países que não têm condições de financiar sua própria obra. Então, o que a China está fazendo? Ela está oferecendo financiamento, financiando alguns países, por exemplo, Sri Lanka e o Paquistão, já tem uma dívida, de certa forma, gigante com a China, sem mesmo ter recebido a obra. Só que são países que depois vão ter dificuldade de fazer o pagamento, de pagar esses recursos emprestados. Tá? Então, é uma obra transformadora que vai fazer vai ser uma quebra de paradigma no mundo, né, e vai jogar a China para um outro patamar que possivelmente ela vai conseguir, né, até 2030, alguns economistas falam que até 2030, 2026, tem outros economistas que falam que vai ser um pouquinho depois, mas superar os Estados Unidos. E aí nós estamos falando de um PIB hoje, a China tem um PIB, Produto Interno Bruto, que é toda a riqueza gerada por um país. Até vou fazer um parênteses aqui do ponto de vista econômico para explicar o PIB. O PIB significa Produto Interno Bruto e é um cálculo que é feito, aferido, né, pelos governos para tentar identificar toda a riqueza gerada num país. O que é considerado nesse cálculo? Considerado o consumo das famílias, o que as famílias compram, consomem, é considerado os gastos do governo, que o governo também é um agente importantíssimo, inclusive é um dos mais poderosos, porque ele tem o controle da arrecadação fiscal e tudo mais. Então, os gastos do governo, os investimentos das empresas privadas em maior capacidade de produção, também é considerado ali, nesse cálculo, e também é considerado o comércio internacional. O que é o comércio internacional? As relações de troca.
importação e exportação, a balança de pagamentos, essas questões de comércio internacional. Então, todo esse cenário, ele está contemplado, né, no PIB, no Produto Interno Bruto. O PIB chinês, hoje, é aproximadamente 14 trilhões de dólares. 14 trilhões. O PIB americano está em torno de 21 trilhões de dólares. Tá? Então, o que nós temos hoje? Um país que tem um socialismo de mercado, anotem isso, que é o modelo chinês considerado hoje, socialismo de mercado, em contraponto a um modelo capitalista, tá? E com uma visão de expansão geopolítica bastante forte, bastante intensa. A China já vem exercendo influências no Oriente Médio, ela apoia o Irã, a China apoia o Paquistão, tá? Que é um adversário político e militar da Índia. A China tem adotado uma política expansionista nos mares bastante interessante, bastante, inclusive até um pouco perigosa, tá? Mas tem ocupado esse espaço e tem total condição de ultrapassar os Estados Unidos da América, que, bom, os nossos alunos em geral nasceram aí do ano 2000 em diante, né? Estão no instituto hoje. Então, 2001, 2000, enfim. Eles conhecem o mundo como unipolar por enquanto, né? Agora já não mais, porque a China já está sendo aí um contraponto. Eles não conheceram a questão da União Soviética como um adversário dos Estados Unidos de fato. Eles estudaram isso em história, né? Mas eles não viram isso no mundo real. E agora a gente está vendo aí na nossa geração uma superpotência que consegue ameaçar o poderio americano, do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista econômico, do ponto de vista militar. Todas essas questões, inclusive cultural, já vem influenciando a cultura também, a China, tem feito um trabalho nesse sentido para ocupar ou para dividir esse espaço. O mundo vai se tornar um mundo dividido, né? E aquele xerife, aquele líder, como é os Estados Unidos, ele está perdendo essa capacidade de influenciar os outros países. Tá? Só estou te avisando o tempo aí que nós temos 1 minuto só para finalizar essa live. A live dura 1 hora aqui no Instagram. Professor Cleiton, fantástica essa aula, muito boa mesmo. A gente agradece demais do prepara.enem.if. E o pessoal mandou aqui nas perguntas para você fazer uma próxima aula de tema transversal do Enem sobre cooperativas e os benefícios e o desenvolvimento. E daí fica de você conseguir a gente achar um horário na sua agenda para a gente fazer esse tema transversal aí também da geopolítica. Deixe suas considerações finais e vou pedir para todo mundo aí tirar um print aqui e postar, marca a gente nos stories para a gente divulgar o projeto. Beleza. Isso aí. Calma aí que apertei o botão errado aqui. De novo. Beleza? Deixe suas considerações finais, nós temos 30 segundos. Pessoal, que alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar, trocar ideias, precisa de alguma coisa, pode procurar a gente aí, me adiciona no Instagram, meu Instagram vai estar aí divulgado aí. Enfim, estou no Instituto Federal do Campus Pitanga, em Pitanga, quem precisar de alguma coisa, também estamos por lá. E quem sabe no futuro próximo a gente volta a falar. Eu acho que vai ter uma transformação bastante grande no mundo, né? Vamos ver aí como que vai ficar essa questão geopolítica, mas espero que a gente tenha paz, né? Que eu acho que é isso que a gente precisa, paz entre as nações. Obrigado a todos e um abraço, Kleber, obrigado pelo convite e até mais. Valeu, tchau, tchau, gente. Até a próxima.